pecado para a morte e pecado não para a morte. João disse: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. João está dizendo que é um tipo de pecado que não se deve nem orar, nem pedir por ele. Que pecado será esse? É o que nós vamos ver hoje no nosso breve estudo. Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje nós vamos ver esse pecado, né? Vamos ver o que João está dizendo a respeito do pecado de morte e do pecado não para a morte. Vou compartilhar a Bíblia aqui com você. Veja só o que ele diz aqui. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Veja só, o João está dizendo aqui que todos nós somos pecadores. Então ele diz assim que se alguém vê o seu irmão cometendo um pecado, né, um tipo de injustiça, um tipo de pecado, mas que esse pecado não é para a morte, então você vai orar, nós vamos orar, e essa pessoa vai receber vida através de Deus. Deus vai levá-la, né, ao arrependimento, ao reconhecimento dos seus erros, e ela vai ser perdoada, ela vai voltar para a palavra e vai andar pelo caminho para receber a graça da salvação. Só que ele diz algo que não é muito frequente as pessoas tratarem, que é o pecado de morte. Depois que ele fala isso, ele diz: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. E o que é esse pecado de morte? Então, vamos ler um pouquinho mais para a gente ver. Olha só. Aí ele explica aqui, olha, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Olha que interessante. Aqui ele diz claramente toda injustiça, tudo que é injustiça, injusto, é pecado. Nós temos uma má interpretação da Torá, uma má interpretação da Bíblia, uma má interpretação da palavra pecado, que faz com que as pessoas cometam pecados, mesmo elas dizendo que são servos, servas de Deus. Então vamos ver o que é pecado, porque ele disse aqui no versículo 17 que toda injustiça é pecado. Então vamos ver o que é injustiça e o que é pecado no original. Tá? Aqui nós temos a tradução. Vamos do original grego. Injustiça. Então toda injustiça é pecado. Então primeiro tem que saber o que é injustiça para depois saber o que é pecado. Injustiça. Aqui, ó, é adiquia. Então toda adiquia é pecado. E o que é adiquia? Injustiça de um juiz. Ou seja, primeiro exemplo aqui fala, quando um juiz ele não é justo, ele condena o inocente ou ele absolve o culpado, ele é injusto. Injustiça de coração, né? E vida. Uma injustiça de coração e vida. Uma forma de viver. Essa injustiça aqui que nós estamos procurando saber o que é, né? Ela é de coração e vida. Ela é uma injustiça normal para a pessoa. Faz parte da conduta, do dia a dia dela. Tá, a essência dela é injusta. Vamos ver. Aí o dicionário diz: uma profunda violação da lei e da justiça. Ato de injustiça. Olha aqui já começa a dica. O que é injustiça?
uma profunda violação da lei e da justiça. Ora, ela é profunda porque nós já vimos anteriormente, ela é uma injustiça de coração e vida. Na alma da pessoa, ela tem na alma dela que aquele modo, o que ela faz que é injusto para as pessoas, para os demais, para ela é justo, é justificável, tem que ser assim mesmo. Ela nem percebe que ela está cometendo injustiça, porque é uma injustiça de coração e vida. E com essa injustiça de coração e vida, ela comete uma profunda violação da lei e da justiça. Então veja aqui que violar a lei é uma injustiça, ok? Então nós já vimos aqui que toda injustiça é pecado, toda violação da lei é pecado. E aí nós já começamos a alertar aí a luzinha amarela, né? De atenção. A lei, mas não dizem que a lei foi abolida? Disseram isso para você, mas não está escrito na Bíblia. Aí o que acontece? Toda injustiça é pecado. E o que é pecado? Então, nós já vimos que injustiça é violar a lei, ok? E violar a lei é pecado. O que é pecado? Vamos aqui no original. Amartia. O que é amartia? Não ter parte, errar o alvo. Só que é muito comum no judaísmo ter esse conceito, né? De que pecado é errar o alvo. É um conceito. Você foi feito para acertar o alvo. Como que você acerta o alvo? Obedecendo aos mandamentos de Deus. Quando você não obedece, você erra o alvo. Errar. Estar errado. Eu vou dar um exemplo. Shabat, sábado, é o santo dia do Senhor. E aonde as pessoas erram? Muitas delas, a maioria. Domingo é o dia do Senhor. Errou o alvo. Errou o alvo. Errar ou desviar-se do caminho de retidão. Do caminho que Deus determinou. De retidão e honra. Desviar-se do caminho de retidão e honra. Fazer ou andar no erro. E agora? Desviar-se da lei de Deus. Violar a lei de Deus. Pecado. Então veja que toda injustiça, né? Toda injustiça adquire uma profunda violação da lei, uma injustiça de coração e vida, um modo de viver, como muitos dizem, estou na graça. Não entende, Adão também recebeu graça. Então a injustiça é aquela conduta íntima que a pessoa tem. Dentro do coração dela já é um modo de viver. É uma doutrina que ela vive, não a palavra de Deus. Então, toda injustiça é pecado, toda injustiça é o quê? Desviar-se da lei de Deus. Então, toda injustiça é pecado. Agora, há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte, não. E há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive como um amartano, que vem da raiz amartia. Todo o que é nascido de Deus, ele não tem parte no erro, ele não erra o alvo. Errar ou desviar-se do caminho de retidão, ele não se desvia de retidão e honra, fazer ou andar no erro, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus. Então podemos ver que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive se desviando da lei de Deus, não vive falando que está na graça e por isso a lei de Deus foi abolida. É isso que ele está dizendo. E aí ele fala
É, sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. O maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas o que é aqui o tema desse pequeno estudo? É que ele fala que Deus lhe dará vida aos que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. O que é esse pecado para a morte? Quem que define isso? É o pastor? É o rabino? Quem que define o que é pecado? É você? Sou eu? Nós que definimos, esse é pecado é grave, o outro não é? Isso, imagina a bagunça que ia ser. Não, a Bíblia responde. A própria Bíblia responde o que é pecado e o que não é pecado. Há pecados de morte que nós podemos ver isso na Bíblia, a gente pode ver isso nos exemplos. Tem vários exemplos. A cobiça é um pecado, é desviar-se da lei de Deus, mas há um arrependimento. Homicídio, arrepender, a gente, aí entra a questão da graça. Porque estamos na graça, podemos nos arrepender. Ok? Agora, se a pessoa está, como nós vimos aqui, numa vida de iniquidade, ela não vai se arrepender, ela vai continuar insistindo naquele erro. Aí ela está profundamente nesse pecado de morte. É a pessoa que ela pratica e continuará praticando enquanto ela for viva, ela continuará praticando esses pecados. Agora eu vou listar, tá? Homicídio intencional. A Torá é muito clara. A pessoa, se ela assassinasse outra, se ela cometesse, ela fosse culpada da morte de outra pessoa, mas sem que a Bíblia dá até um exemplo, a Torá dá um exemplo. Você está trabalhando com o machado quebra, cai da mão da pessoa e mata a outra, sem querer. Ele assassinou aquela pessoa, ele matou, né? Mas foi sem querer. Aí ele não receberia a morte. Ele era conduzido para a cidade de refúgio, onde ele ficava lá até o sacerdote morrer. Mas ele não era condenado. Se ele cumprisse esse regulamento, ele ficava lá, ok? Agora, se ele matasse de propósito, ou se aconteceu isso, mas essa pessoa tinha ódio da outra, tinha algum, algum problema com essa outra pessoa, mais sério, ela era considerada assassina e a cidade de refúgio não poderia recebê-la. Não poderia recebê-la. Ela tinha que ser, ela tinha que morrer. Pecado de morte. Ok? Ela cometeu o pecado de morte e ela morria por causa disso. O segundo é adultério, né? Que é toda relação sexual entre duas pessoas que não são casadas, né? Na verdade, né, do termo judaico, seria a relação com uma mulher que não seja sua esposa. Mas, enfim, não vamos avançar muito nisso aqui. Incesto, relações sexuais com membros da família imediata, né? Pena de morte, pecado de morte, se quiser entender. Não é pena, aqui é pecado, pecado para a morte. Vai morrer eternamente. Não vai ter justiça na sociedade que ela vive por isso. Ok, mas no mundo vindouro ela será, a pena dela é a morte eterna. Bestialidade. Está acontecendo, eu já vi coisas terríveis também sobre isso, né? Que é relação sexual com animais. Na Bíblia é pena de morte. É pecado de morte. Idolatria. Esse é triste. Adorar outros deuses além do Deus de Israel. Aí as pessoas não conseguem compreender o que é essa idolatria. Elas não conseguem entender. Eu não adoro outro Deus. Meu Deus. Não. Não é só a questão da adoração. Todo um conjunto. É obediência.
O Deus de Israel diz, eu vou bater nessa mesma tecla, não, o quarto mandamento, lembra-te do sábado para o santificar. E a pessoa diz que o domingo é o dia do Senhor. O que é isso? Por quê? Pega na história. Dia do Deus Sol, Roma trouxe, não foi à toa, tire os óculos romanos. Então a pessoa, ela está servindo, ela está dizendo que ama a Deus, mas ela está servindo, ela está guardando, ela está santificando, fazendo o domingo um dia especial e não sábado. O sábado ela está profanando. Então o Deus que ela está seguindo não é o Deus de Israel, é o Deus do domingo. É outro Deus que ela serve. As pessoas falam, mas Israel desobedeceu a Deus, Israel virou. Israel era a nação mais religiosa que existia. E eram poucas, né? A religião mesmo, eram poucas no passado, né? Nas épocas bíblicas, né? A maioria era pagãos mesmo, tinha sua religiosidade lá, mas Israel tinha uma religião mais aprofundada e com fundamento. E muitas das vezes que Israel pecou, pensa que Israel virou as costas para Deus? Fala, eu não vou. Não, não. Eles iam buscar a Deus. Eles acreditavam em Deus, acreditavam na Torá, mas eles trouxeram elementos do paganismo. Tem a adoração do Deus Sol, por exemplo, né? Samíramis, Deus da fertilidade. Eles acreditavam nisso. Então eles seguiam a Deus do jeito deles e seguiam os deuses também. A mesma coisa que as pessoas, eu amo a Deus, mas eu faço o que a minha religião ensina. E a religião ensina a celebrar festas pagãs, a celebrar santo dia que não é santo, pagão, e a desprezar a lei de Deus. Então isso daí também é adorar. Uma ceia, né? Hoje, eu estou gravando esse vídeo hoje na festa de Sukkot. Estou gravando. Não sei se eu vou postar hoje, talvez hoje eu ainda poste, ou outro dia. Então a gente fez uma ceia debaixo de uma sucô improvisada, uma sucá, melhor dizendo, né? Uma tenda, e a gente faz uma refeição e agradece a Deus, é uma refeição festiva. Estamos adorando a Deus. E quando a pessoa pega essas festas do cristianismo, que isso é tudo pagão, as ceias tão famosas que está chegando, estão no YouTube, daqui a pouco está chegando, né? Uma ceia famosa aí. Adoração a outro Deus. O nascimento de Jesus, mentira. Yeshua não tem revelado o dia do seu nascimento. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas são para nós. As festas, Deus revelou, é para nós, que está na Bíblia. As festas bíblicas, Deus revelou, é para nós cumprirmos. O nascimento de Cristo, não está na Bíblia, é para Deus, pertence a Deus. Ok? Então, adorar outros deuses além do Deus de Israel. Seguir outras doutrinas. Falsidade, falso testemunho que leva à morte de uma pessoa inocente. Então veja só, a falsidade, ela tem a pessoa falsa. Ela é falsa, mas ela não prejudica tanto a outra pessoa. Então talvez algo que você pode orar para que Deus venha perdoar essa pessoa e ela venha mudar o caráter dela. E agora tem aquela pessoa que ela dá o falso testemunho. Aqui já não é tanto, mas em países que tem pena de morte, por exemplo, leva um inocente à morte. É pecado de morte. Pecado de morte. Ok? E o último, que muita gente vai querer arrancar os cabelos, não tenho para arrancar, é o sábado. A violação, não é o sábado, a violação do descanso sabático. A violação do descanso de sábado é um pecado de morte. É pecado de morte. Que imagina! Então vamos ver só aqui um detalhe para você, que eu quero te mostrar um texto. E é o que eu digo, hoje as pessoas estão na graça, então ela não morre de imediato, mas a graça permite que ela se arrependa. Se ela se arrepender durante os dias da vida dela, as coisas mudam, né? Deixa eu pegar aqui um texto que nós temos aqui.
Muito bem, muito bem, muito bem. Vou ter que cortar esse pedaço do vídeo. Números 15. 32. Deus disse, vou ler o 31, 32, ó. Mas, do 30, mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, então, ou seja, para o judeu ou para o estrangeiro, a pessoa que ela injuria o Senhor, tal pessoa será eliminada no meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Então tudo foi avisado. Tinha um homem no deserto que estava apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se devia fazer. Deus falou que iria eliminar as pessoas que não cumprissem Torá. Então disse o Senhor a Moisés, aí eles foram buscar saber o que se fazer com o homem. Então disse o Senhor a Moisés, tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Aí a pessoa vai falar, nossa, que barbaridade. Hoje, se a pessoa não guardar o Shabat, acontece a mesma coisa? Não. Estamos na graça. E o fato de estarmos na graça, o que é a graça? A graça, ela é o fato de nós não sermos punidos como merecemos pelos nossos pecados. Eu vou falar de mim agora. No passado, eu criticava o Shabat, eu falava contra o sábado. E o sábado é santo, é do Senhor. Ele falou para não esquecer. E eu esqueci, não me lembrei e não dava a menor atenção para o sábado. O que eu merecia, de acordo com a lei? A morte. Mas, como estamos, né, na graça, eu não fui morto como deveria naquele momento, como esse homem aqui. Esse homem não teve graça para ele. Nesse momento, ele morreu. E eu creio até como um aviso para que as pessoas não morram no Olam Rabá, né, no mundo vindouro. Então, eu merecia a morte por esses e outros pecados. Só que aí Deus não permitiu por causa da graça, enfim, era graça e eu continuei vivo. E se eu continuasse até hoje falando mal do sábado, Deus ia me obrigar a voltar atrás? Não. Eu iria continuar falando contra o sábado. Por quê? Porque eu estou na graça. Eu poderia continuar da mesma forma falando contra o sábado, porque eu estou na graça. Porém, quando termina os meus dias na terra, aí tem o julgamento. Aí acabou a graça. A graça enquanto nós estamos vivos para a gente, é a oportunidade que temos de consertar os nossos erros. Se a pessoa não consertou o erro, aí ela vai entrar em julgamento, aí já não é mais a graça. Jesus veio montado num jumentinho, pregando o amor, a graça, a misericórdia, é a primeira vinda de... Agora, depois da nossa morte, nós vamos nos encontrar com o Messias juiz. Ele veio primeiro como advogado, agora ele vem como juiz justo, que vai aplicar a lei. Aí não tem mais graça. Já foi determinado os dias da vida da pessoa. E aí, então, qual é o pecado? Entre, né, tantos que a gente já tem, profanar o Shabat. Qual é a pena para profanar o Shabat?
O que foi feito com o homem que colhia lenha no Shabat, lenha no Shabat? Pena de morte. Pena vai ser a mesma. Só que aí vai ser a morte eterna. É essa a questão. Então, veja como eu encontrei a graça nessa questão do Shabat. E tem outras na área, óbvio. Mas nessa questão do Shabat, eu pregava contra o Shabat. Pela graça de Deus, Deus poupou a minha vida. E no caminho, eu encontrei a palavra de Deus e comecei a honrar o Shabat. Isso, então, faz com que nós tenhamos o quê? O aproveitamento da graça para começar a guardar Shabat e fazer o que é certo. Para que quando terminar, fala, ó, no passado, mas não importa o passado. Como que terminou? Ah, terminou guardando o Shabat. Terminou guardando os mandamentos. É isso que importa. Amém? Então, que o Eterno abençoe. E no próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre Adão e Eva, ok? O Eterno abençoe a sua vida em nome de Yeshua HaMashiach.